Assim como Eurocopa e Copa do Mundo, Olimpíadas também é lugar de bizarrice no futebol. E por isso eu vou te contar 10 casos curiosos e alguns no mínimo esquisitos, suspeitos que aconteceram aí no futebol olímpico, beleza? Um que a gente teve muito recentemente foi quando a Argentina perdia de 2-1 para Marrocos na fase de grupos de 2024, quando com 61 minutos do segundo tempo, e você ouviu correto, era 16 de acréscimo já no segundo tempo, a Argentina tentou até que conseguiu empatar o jogo. E ali acabou, 2-2, tranquilo, um empate sofrido, acabou o jogo, a torcida foi pra casa e seguiu o bonde. Porém, cerca de 2 horas depois disso, foi informado que a partida não tinha acabado. Ela tinha sido suspensa porque alguns torcedores invadiram o gramado. E aquele gol da Argentina no último lance foi invalidado pelo VAR. Ou seja, com cerca de 2 horas com a partida paralisada, já não tinha mais nenhum torcedor no estádio, eles voltaram pra jogar mais 2 minutos e assim acabou Marrocos 2, Argentina 1. Isso foi muito bizarro, mas foi agora em 2024, né? Nesse vídeo a gente vai fazer umas viagens no tempo sinistras, tá? Para as profundezas das bizarrices nas Olimpíadas. Então vem comigo que essa jornada é surpreendente. E a gente começa com a bizonha história de como o futebol foi jogado pela primeira vez nas Olimpíadas, tá? Eu até quero saber qual que é a opinião de vocês sobre isso, porque é meio que uma polêmica dentro mesmo ali dos Jogos Olímpicos. Atualmente todo mundo vai para as Olimpíadas querendo ganhar. A medalha de ouro é muito importante, mas o mundo era diferente em 1896, na primeira edição dos jogos. Futebol simplesmente não era uma modalidade oficial. Então não teve? Pior que teve. A história conta que houve uma partida esquisitíssima. A Federação Dinamarquesa de Futebol juntou os jogadores dinamarqueses de 2 clubes do país com empresários e marinheiros dinamarqueses que por sorte estavam em Atenas naquele momento, e assim montou um time. Já a Grécia também conseguiu montar uma equipe. Eles foram representados pelo clube Podiláticos Silogos Atinon. E aí esses gregos e esses dinamarqueses se enfrentaram, com o placar sendo Dinamarca 9, Grécia 0, ou dependendo da fonte, né, Dinamarca 15-0. Essa vitória dinamarquesa não é oficialmente reconhecida nas Olimpíadas e não é à toa. Aparentemente o príncipe grego Constantine, que naquela época também chefiava o comitê organizador das Olimpíadas, deu ordem para nenhum funcionário da época mencionar essa partida nos registros históricos. Isso porque o futebol não era oficialmente parte da programação olímpica. Não, e o negócio fica pior, tá? Porque existe um rumor de que o príncipe tinha um irmão caçula, que também era príncipe, né? E foi esse irmão que apitou o jogo. Só imagina, né? Então é um negócio muito nebuloso e há mais de 100 anos atrás é praticamente impossível saber a verdade, né? Inclusive, alguns afirmam categoricamente que esse jogo nunca aconteceu. É um verdadeiro mistério, mas o fato é que o futebol só foi entrar de forma oficial nas Olimpíadas na edição seguinte, em 1900. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, né? Os dinamarqueses juntaram empresários e marinheiros e conseguiram meter uma lapada nesse clube grego aí. Então imagina a qualidade desses gregos, meu parceiro. Agora eu chamo você, brasileiro, para imaginar o seguinte cenário. Pensa um gênio do nosso país, por exemplo, Oscar Niemeyer ou Machado de Assis, e imagina uma realidade em que eles jogaram futebol ao mesmo tempo em que faziam ali as suas obras-primas. Algo mais ou menos assim aconteceu lá na Dinamarca. Olha essa história. Harald Bohr foi um matemático dinamarquês com contribuições importantes para a ciência, incluindo na teoria dos números primos. Só que enquanto ele estava no seu caminho para virar esse grande matemático, estava lá estudando na universidade, ele jogava bola ao mesmo tempo e assim foi defender a Dinamarca nas Olimpíadas de 1908. E não só isso, como esse camarada aí estava em campo na goleada de 9-0 que a Dinamarca meteu para cima da França B, e depois na goleada de 17-1 que eles meteram na França principal, digamos. E junto com seus colegas dinamarqueses, ele foi medalha de prata, fazendo com que até hoje Harald Bohr seja reconhecido como matemático e jogador de futebol. Uma combinação bem rara, né? Mas calma que essa história fica melhor, porque ele tinha um irmão, o Niels Bohr. E o Niels era ainda mais gênio e foi ainda mais famoso do que o Harald. O camarada chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Física em 1922 pelo seu trabalho na investigação da estrutura dos átomos e da sua radiação. E também chegou a jogar bola, beleza? Só que ele preferiu focar na matemática, abandonou o futebol, então não esteve aí defendendo a Dinamarca nas Olimpíadas. Mas assim, pra gente, né, fazendo uma comparação, é quase como se um dos brasileiros mais notáveis de todos os tempos, né, sei lá, o Carlos Drummond de Andrade, tivesse também
sido goleiro do Corinthians, sacou? Agora a gente vai pra outro caso, que é o seguinte, né? Se o Brasil é campeão de alguma coisa, a gente comemora. Mas você comemoraria se fosse campeão dos perdedores? A gente teve algo assim nos Jogos Olímpicos, tá? Foi lá em 1912, quando a Grã-Bretanha foi medalha de ouro, mas outras seleções como Itália, Alemanha e Hungria ficaram pelo caminho meio cedo. Aí, como algumas nações tinham viajado só pra participar dos Jogos Olímpicos e mal tinham jogado, já tinham sido eliminadas, né? O que fizeram? Criaram um torneio de consolação envolvendo 7 das seleções que tinham sido eliminadas nas 2 primeiras fases. Não é exatamente um conceito novo, né? Se tu pensar bem, a disputa por terceiro lugar, que a gente tem algumas competições hoje em dia ainda, não deixa de ser meio que um torneio de consolação. A diferença é que nesse caso aqui, pô, foram 7 equipes participando e chegou a ter final, semifinal e quartas de final. E o mais louco é que a Hungria tinha sido eliminada no torneio normal das Olimpíadas pra Grã-Bretanha, tomando de 7-0. Aí eles vão pra esse torneio de consolação e ganham, são campeões com razoável tranquilidade ainda. É muita doideira, né? Eu sei que atualmente tem um monte de torneio de eSports, por exemplo, que tem aquele regulamento onde tem o Losers Bracket, né? Onde alguém que perdeu ali no começo pode continuar disputando e de repente até voltar pra ganhar o campeonato no final. E a gente também tem coisas como o troféu do interior no Campeonato Paulista, né? Que geralmente era jogado ali sem os clubes grandes, só envolvendo as equipes que não classificaram pro mata-mata. Existem repescagens, enfim, tem coisas assim que são similares a um torneio de consolação. Mas não deixa de ser meio curioso, né? Se fosse você, comemoraria? Campeão dos perdedores? Por falar em perdedores das Olimpíadas de 1920, quem perdeu a final, a disputa pela medalha de ouro, perdeu de uma forma bem esquisita. Bélgica e Tchecoslováquia se enfrentavam quando os belgas fizeram o primeiro gol e depois o segundo, até aí tudo ok. Só que aparentemente o jogo foi muito polêmico e os tchecos estavam ficando cada vez mais enfesados. Até que aos 39 do primeiro tempo, um tcheco chamado Karel Steiner deu uma entrada pesada no belga Robert Kopé. E naquela época nem tinha cartão vermelho, mas o juiz mandava os caras saírem mesmo, né? Então ele mandou esse Steiner aí pra rua. Aí o caos tomou conta, porque os tchecos ficaram possessos com essa decisão e resolveram abandonar o campo em protesto. Nisso, os torcedores acabaram invadindo o gramado e precisou o exército belga entrar em campo pra apaziguar os ânimos ali. Acabou o jogo e os tchecos fizeram uma reclamação formal em relação ao que eles consideraram ali que foi uma arbitragem toda errada e tal. Mas não só eles foram ignorados pelo Comitê Olímpico Organizador, como pior, foram excluídos da competição, perdendo o segundo lugar, a medalha de prata que era deles de direito. Bem complicado. E ó, outra coisa complicada é achar imagens dessa época, né? Estamos falando de coisas de 1900, 1908, 1920. Rapaziada, praticamente não tem registro. Muitos dos casos que eu tô contando aqui, inclusive, algumas fontes divergem sobre o que exatamente aconteceu, tá? A gente tá fazendo o nosso melhor pra contar isso aqui com o maior número de detalhes pra vocês e com a maior confiabilidade nas histórias, mas imagens mesmo, a gente tem que se virar nos 30 pra conseguir ilustrar, tá? Não tinha ninguém filmando com o celular lá a invasão da torcida em 1920. Agora a gente chega nas 2 edições de Olimpíadas que acabaram tendo um valor ali como se fosse de uma Copa do Mundo. Pra isso a gente tem que entender o contexto histórico dessas competições e o papel da FIFA nisso tudo. É muito interessante e depois vai ter mais um caso relacionado com esse. Lá na década de 20 do século passado não tinha Copa ainda. Enquanto isso, as Olimpíadas estavam cada vez mais reconhecidas, mais organizadas e já há muito tempo recebendo torneios de futebol. Só que em 1924 teve uma mudança importante. A FIFA entrou como organizadora oficial do torneio olímpico. Então eles organizaram ali um campeonato certinho, né? Com seleções de múltiplos continentes e tal. O Uruguai foi ouro, metendo 3-0 na Suíça na final. Aí o mesmo aconteceu em 1928, com a FIFA organizando e até o Uruguai ganhando mais uma vez, né? Dessa vez pra cima da Argentina. Só que a FIFA foi ganhando experiência com esse torneio aí e resolveu criar a Copa do Mundo. Então 2 anos depois dessas Olimpíadas de 28, que teve a primeira edição da Copa, em 1930. E agora a gente dá um salto temporal para 1992, quando o Uruguai resolveu pegar e colocar 4 estrelas na sua camisa, como se eles fossem 4 vezes campeões mundiais, mesmo tendo ganhado apenas 2 Copas do Mundo, né, em 1930 e aquele famoso Maracanaço em 1950. Como é que pode, né? Acontece que é o seguinte, a própria FIFA explicou num artigo que eles publicaram no site deles e depois excluíram. As 2 medalhas de ouro do Uruguai em 24 e
2028 vieram antes que a gente tivesse uma Copa do Mundo e vieram em torneios perfeitamente organizados pela FIFA. Portanto, foi reconhecido que naquela época, aquelas duas medalhas de ouro tinham sim o status de um título mundial e, portanto, o Uruguai foi autorizado a entrar em campo sempre com as 4 estrelas ali no seu emblema. Foi assim, por exemplo, na Copa de 2022. Significa que o Uruguai tem 4 Copas? Não, eles nunca equivaleram a medalha de ouro a uma Copa do Mundo. O que significa é que eles são 4 vezes campeões mundiais. Dessas 4 conquistas, 2 são Copas do Mundo e 2 são Olimpíadas, que naquela época a FIFA reconheceu tinha peso de um título mundial, entendeu? É claro que o caso do Uruguai é excepcional e pra mim faz sentido, tá, esse reconhecimento, mas se todas as seleções pudessem somar medalhas de ouro com Copas do Mundo, o Brasil ainda assim seria a mais bem sucedida, né? 7 vezes campeão mundial, com 2 medalhas de ouro e 5 Copas. Não é fraco não, né? Respeita o Brasa. Agora, quem não foi respeitado foi o juiz, numa vez que nas Olimpíadas ele foi literalmente calado, com a mão na boca assim mesmo, e os jogadores que fizeram isso não sofreram nenhuma punição. Foi quando Itália e Estados Unidos se enfrentavam na primeira rodada das Olimpíadas de 1936. Até aí tudo bem, só que aparentemente os italianos estavam se comportando tão mal e dando tanta pancada no jogo, que até os torcedores alemães que estavam apoiando os italianos na época, né, começaram a torcer pro rival. Acontece que uma hora o juiz perdeu a paciência, porque um italiano chamado Pittini deu uma entrada tão cabulosa que ele quebrou 2 estadunidenses no meio, e aí o juizão falou: cara, você não pode continuar aqui, saia do campo imediatamente. O Pittini se recusou a sair. E não só isso, os companheiros italianos dele, como se fossem verdadeiros gangsters ali, cercaram o juiz e relatos dizem que os caras seguraram os braços do juizão e meteram a mão na boca dele mesmo, calando o cidadão e impedindo que o juiz obrigasse o Pittini a sair de campo. Digamos que o clima não estava dos mais leves nessas Olimpíadas de 36, né? E assim o juiz ficou tão intimidado que permitiu que o Pittini continuasse em campo. E pior, a Itália venceu esse jogo contra os Estados Unidos por 1-0, foi até a final, meteu 2-1 na Áustria e ficou com a medalha de ouro. Bom, eu acabei de falar que a Itália bateu a Áustria na final, né? E a Áustria chegou lá de forma super contestável, pra não dizer assim que foi um roubo claro, tá? Essa história é bizarra. Em 1936, Peru e Áustria se enfrentavam nas quartas de final. A Áustria fez 2-0 no primeiro tempo, o Peru empatou no final do segundo, levou pra prorrogação, tudo certo. Só que o Peru chegou voando pra prorrogação e meteu 5 gols. Aparentemente, o árbitro anulou 3 desses 5 gols. A gente tá falando de 1936, não tem imagens pra gente saber se foram decisões corretas ou não, né? Mas o fato é que mesmo anulando 3 dos 5 gols, o Peru meteu 2 na prorrogação e venceu a partida por 4-2. Com isso, torcedores peruanos invadiram o gramado pra comemorar. Só que aí os austríacos muito espertos pensaram o seguinte: ih, rapaz, eles invadiram o campo, não pode. Essa partida tem que ser rejogada do zero. Que malandragem, hein, cara? Eu vou te contar um negócio. O Peru aparentemente teve espaço pra se defender, só que enquanto eles estavam indo lá pro comitê de apelação pra fazer a sua defesa, contam algumas fontes que estava tendo ali uma demonstração militar dos nazistas, né? E o Peru, por causa disso, ficou meio que preso no trânsito e não conseguiu chegar a tempo lá no tribunal. Vale lembrar que a gente tá falando das Olimpíadas de 1936. É justamente aquela edição infame que o Hitler utilizou pra normalizar o regime dele autoritário e sanguinário, né? Sem o Peru conseguir apresentar a sua defesa, a ladainha da Áustria colou e o comitê organizador mandou que a partida fosse rejogada, cara. Pô, é um negócio inacreditável, né? É óbvio que os jogadores do Peru ficaram completamente indignados. Tem até uma história de que o presidente do Peru na época mandou os jogadores voltarem pra casa e não fazerem essa partida extra, né? E assim a vitória foi dada de bandeja pra Áustria, que no final das contas foi até a final e foi medalhista de prata. Segundo o saudoso escritor Eduardo Galeano, o que aconteceu, né? Os organizadores lá das Olimpíadas sofreram pressão dos nazistas, que não podiam permitir a vitória de uma seleção que tinha jogadores de pele morena sobre uma seleção ali da suposta raça suprema ariana, que eram os austríacos. Inclusive, vale lembrar, o lugar de origem do Hitler é na Áustria. Conta também a lenda que os jogadores peruanos, quando retornaram ao seu país natal, foram recebidos ali como heróis, né? E um sentimento anti-alemão tomou conta do país. No porto, alguns funcionários se
se recusaram a abastecer navios que viessem da Alemanha, enquanto aparentemente o povo também rasgou uma bandeira olímpica e apedrejou o consulado alemão. Essa é outra daquelas histórias que faz tanto tempo que existem versões diferentes do que exatamente aconteceu, né? Essa aqui foi a versão que eu achei mais confiável pra trazer pra vocês, e é claro, fica a sensação aí de que foi mais um episódio vergonhoso na história do futebol e das Olimpíadas. E a gente tá falando aqui das edições das Olimpíadas e hoje é uma coisa certa, né? Vai ter Olimpíadas, vai ter futebol. Inclusive, desde 1900 tem futebol em todas as edições das Olimpíadas, exceto uma. Só em 1932 não teve. E o motivo? A FIFA não quis. A história é a seguinte: depois do sucesso da FIFA organizando lá, lembra, né, as Olimpíadas de 24 e 28, eles criaram a Copa do Mundo, foi em 1930 a primeira edição, só que naquela época as Olimpíadas estavam mais consolidadas e a Copa era algo novo, né, já falei pra vocês. Foi aí que a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional aparentemente chegaram a um desentendimento sobre os critérios para as seleções poderem ou não poderem levar jogadores para as Olimpíadas. E por causa desse desentendimento, as Olimpíadas, pelo menos no futebol, né, foram canceladas em 32. Só que tu olha isso e parece muito migué. E de fato algumas fontes dizem que é, porque aparentemente o que a FIFA fez foi forçar as Olimpíadas para fora do cenário do futebol, para que as pessoas tivessem apenas o foco para uma coisa: a Copa do Mundo recém-criada. Então foi uma forma da FIFA fazer as pessoas à força darem valor para a Copa, já que não tinha mais futebol nas Olimpíadas. Assim a FIFA teria monopólio desse torneio de seleções de alto nível, né? E todo mundo teria que assistir a Copa de 34. Inclusive o próprio site das Olimpíadas já postou essa versão, tá? Que foi porque a FIFA não quis. E deu certo, afinal hoje você dá valor mais pra quê? Pra sua seleção ganhar uma medalha de ouro ou ganhar a Copa do Mundo? E por falar em medalha, agora a gente dá um salto no tempo para as Olimpíadas de 1972. Quando uma medalha de bronze, não é nem de ouro nem nada, né, acabou gerando uma polêmica muitos anos depois. Isso porque a Alemanha Oriental e União Soviética se enfrentavam pelo terceiro lugar, beleza? Valia a medalha de bronze, mas sabe-se lá por quê? O Comitê Olímpico disse que se o jogo empatasse, ambas as seleções ganhariam a medalha de bronze. Então o técnico soviético, depois que ele ficou sabendo disso, aparentemente não estava mais com vontade de entrar em campo a vera para ganhar da Alemanha. Com isso, o médico da União Soviética foi lá falar com um membro da comissão técnica da Alemanha e eles discutiram ali que, pô, cara, pra que forçar, pra que correr tanto se o empate da medalha pros dois? E meio que deixaram combinado assim verbalmente, tá? Que seria um empate. E foi o que aconteceu, né? A União Soviética abriu 2-0, a Alemanha empatou em 2-2, inclusive com um golaço, e acabou assim. Só que conta esse médico da União Soviética, né, o Savely Michalov, que nem todos os jogadores soviéticos estavam sabendo desse esquemão. Então um deles quase meteu um gol no final do segundo tempo. E aí o médico disse que estava suando frio ali, porque se a União Soviética fizesse o 3-2, os alemães iriam ficar pistolas, né? Mas no fim das contas, resultado combinado e medalha tanto para a Alemanha Oriental quanto para a União Soviética. Detalhe, essa história aqui, de todas que eu contei para vocês, é a que tem menos confirmações de que aconteceu, tá? Porque eu tô baseando toda ela num relato só, que é justamente desse médico soviético. Parece que ele trabalhou na seleção lá por mais de 2 décadas e tal, e ele falou, então eu achei que ele era uma pessoa de confiança, até porque acho que ele não teria muito motivo para assumir que fez um crime esportivo, né? Então deve ter sido um sincericídio mesmo. E vários dos casos que eu falei aqui pra vocês envolvem um pouco de política, né? As pessoas costumam falar que, ah, não, política não se mistura com futebol, mas só fala isso aí quem realmente não entende nada da história do futebol. E esse caso aqui meio que ajuda a provar, tá? É o caso de como boicotes afetaram o torneio de futebol nas Olimpíadas em 2 edições consecutivas. Em 1980, as Olimpíadas aconteciam na União Soviética. E claro, pra quem é bom de data, sabe que isso aí foi no meio da Guerra Fria entre soviéticos e os Estados Unidos. Pois no meio dessa tensão política, os Estados Unidos resolveram boicotar as Olimpíadas e não foram. E eles também conseguiram convencer vários países aliados a fazer o mesmo. Supostamente isso era um protesto por causa da invasão soviética no Afeganistão. Os Estados Unidos reclamando de alguém invadindo o Afeganistão. Curioso, né? Muitos atletas estadunidenses de outros países ficaram possessos porque os caras se prepararam durante todo o ciclo olímpico. Alguns estavam ali no auge da carreira querendo ir disputar medalha e tal, e acabaram sendo impedidos pelo governo, né? E isso afetou o torneio de futebol, porque das 16 seleções classificadas, 7 participaram do boicote e não apareceram nas Olimpíadas. Então o Comitê Olímpico Internacional meio que
teve que de última hora ficar ligando lá pra achar substitutos que pudessem correr, né, e participar das Olimpíadas no lugar das nações que boicotaram. Assim, por exemplo, a Finlândia entrou no lugar da Noruega e a Venezuela entrou no lugar da Argentina. Aí beleza, o torneio de futebol ocorreu normalmente, a Tchecoslováquia ficou com ouro e a vida seguiu. Só que olha que curioso, né, a edição seguinte das Olimpíadas era justamente no país rival, nos Estados Unidos. E aí veio o troco pelo boicote. Dessa vez foi a União Soviética que costurou um acordo com os seus aliados para boicotarem coletivamente as Olimpíadas nos Estados Unidos. O motivo oficial, né, é que os atletas soviéticos e de outros países da região não estariam seguros em solo estadunidense. E aí a história se repetiu, né? Dos 16 classificados pro torneio, dessa vez 3 não foram. E aí o Comitê Olímpico teve que buscar substitutos também. E aí entrou, por exemplo, a Alemanha Ocidental no lugar da União Soviética. No final, a França foi medalhista de ouro, inclusive em cima do Brasil, né? E a partir das Olimpíadas de 88, todo mundo voltou a competir bonitinho, sem boicote nem tretas, inclusive com o sorteio aprontando a peça daquelas, né? Depois de toda essa treta aí, de boicote dos dois lados, aconteceu de União Soviética e Estados Unidos caírem no mesmo grupo e se enfrentarem com os soviéticos metendo uma lapada de 4-2 pra cima dos estadunidenses. Tem muitos outros casos nas Olimpíadas, né? E nesse vídeo aqui a gente buscou umas curiosidades mais esquisitas, mais polêmicas, ao invés de só bizarrices pra dar risada, como foi nos vídeos de curiosidades e bizarrices lá de Eurocopa, Copa do Mundo e tal. De qualquer maneira, achei essas histórias muito interessantes, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like antes de sair, ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!